Bem-vindos à Soma dos Dias, o podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio extra olhamos para a noite eleitoral, os vencedores, os vencidos e principalmente os cenários que temos pela frente. Luís Montenegro já disse que é a sua expectativa fundada que o Presidente da República o possa indigitar para formar governo. Pedro Nuno Santos deixou uma mensagem clara. A direita não pode contar com o PS para governar. E pelo meio temos o Chega como terceira força política, mais de 1 milhão de votos e vários recados de André Ventura. Comigo estão Diana Ramos e Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Foi uma corrida até ao fim, até à última freguesia do país. Ainda faltam os votos dos imigrantes, com 4 mandatos por distribuir. A AD elegeu 79 deputados, o PS alcançou 77, o Chega obteve 48 mandatos, a IL 8, o Bloco de Esquerda 5, a CDU e o LIVRE 4 cada e o PAN manteve 1 deputado. É uma Assembleia dividida e um cenário de incógnita que temos pela frente. Comigo temos a diretora de negócios, Diana Ramos, e o editor de economia, Paulo Ribeiro Pinto. Olá a ambos. Diana, vamos começar por olhar para esta noite eleitoral. Quem são os vencedores, quem são os vencidos? Inegavelmente, André Ventura é o grande vencedor desta noite. Um partido que entrou na Assembleia da República em 2019 e que num tão curto espaço de tempo consegue esta votação, é inegável que sai como um dos grandes vencedores da noite, alcança mais de 1 milhão de votos, 48 deputados e torna-se aqui num elemento central daquilo que vai ser o próximo ciclo político. Depois, mesmo tendo sido uma vitória curta, Luís Montenegro é um dos vencedores, vai ter que negociar, vai ter que perceber como é que se vai encaixar no próximo ciclo político e que durabilidade é que esse ciclo terá. Também será muito do seu trabalho que estará em causa nesses próximos meses ou anos, mas é inegável que é um vencedor desta noite. Depois temos Rui Tavares. Rui Tavares fez uma campanha bastante sólida, bastante evitando os casos políticos e evitando também aquelas polémicas, e isso de alguma forma credibilizou o LIVRE, credibilizou aquela candidatura e alcançou aquilo que ele pretendia, que era formar um grupo parlamentar. Deixa também um bocadinho na sombra aqui os restantes partidos na esquerda, sobretudo o Bloco de Esquerda, conseguindo de alguma forma afirmar-se aqui junto da esquerda, mais à esquerda do Parlamento. E Rui Rocha, podemos olhar o resultado pelos dois lados, não conseguiu os tais 12 deputados que pretendia, mas manteve os 8 deputados, continua a ter peso também na direita política e ainda assim, apesar de ser provavelmente o líder menos carismático que a Iniciativa Liberal já teve, a verdade é que conseguiu reforçar a votação e isso também é uma vitória para ele. E os vencidos? Os vencidos é quase incontornável falarmos de um Paulo Raimundo que teve dificuldades na campanha e de um PCP apagado nesta votação, que desaparece praticamente do Baixo Alentejo, que abre uma margem significativa numa série de concelhos históricos e distritos históricos também para o Chega e é um partido que continua a sofrer das dores do seu posicionamento face à guerra na Ucrânia, face à forma como lida com o regime de Putin. E tudo isso foi muito visível, muito marcado. Paulo Raimundo dizia que foi uma campanha com muitos jovens, mas isso nem sequer se viu verdadeiramente na rua e juntamente com o PCP, e o resultado que tem é um resultado que não é tão mau quanto poderia ter sido, assegura 4 deputados, mas está longe de ser aquilo que tem o peso histórico do PCP, um partido reduzido a 4 deputados unicamente. Depois, olhando para o resultado do Bloco de Esquerda e para a Mariana Mortágua, ela é de certa forma também uma figura que é uma das vencidas da noite, manteve o número de deputados de há 4 anos, mas lembremos que há 2 anos, aliás, em 2022, houve de facto uma descida muito significativa do Bloco de Esquerda. Ela consegue reforçar um bocadinho na votação, mas não consegue aquilo que eram os seus objetivos, quer eleger por Braga, Aveiro, Coimbra, Santarém, Faro, e alguns dos rostos dos deputados que estávamos habituados a ver do Bloco de Esquerda continuam fora do Parlamento. Depois, em certa medida, entre os
vencidos também Pedro Nuno Santos. Não é uma derrota significativa, mas o PS perde muita votação neste ato eleitoral. E, acima de tudo, provavelmente o derrotado também é António Costa. Não só porque é a política dele que é, de certa forma, castigada com este resultado, mas também pelo próprio discurso de Pedro Nuno Santos, que quando diz que abre um novo ciclo político, no fundo está a fechar a porta com o passado e com a herança costista. E para ti, Paulo? Bom, inevitavelmente o Chega é o grande vencedor deste escrutínio. Nós já não podemos ignorar o Chega e já não podemos encarar este partido como uma coisa que está arrumada ali num canto. É talvez um sinal sistémico daquilo que foi acontecendo ao longo dos últimos anos. De facto, temos uma quadruplicação do resultado face às eleições de 2022 e, mais do que isso, temos um crescimento de mais de 1000% face àquilo que foi a primeira vez que André Ventura foi a votos em 2019. Portanto, estamos a falar de cerca de 67.800 votos em 2019 e André Ventura acaba com mais de 1 milhão de votos. 1 milhão de votos é um peso muito grande na democracia portuguesa. Nós só podemos comparar isto, talvez, àquilo que era o PRD de Iennes, de Ramalho Iennes. Isto, estamos a falar na década de 80, portanto estamos a falar de um partido que nasceu à sombra do antigo Presidente da República, Ramalho Iennes, e que teve cerca de 1 milhão de votos também e que foi importante naquele período. André Ventura, de facto, conseguiu passar a mensagem, conseguiu a estratégia, continua a ser um partido de um homem só. Mais do que falarmos de uma bancada que agora tem 48 deputados, continua a ser um partido muito centrado naquilo que é André Ventura, mas de facto temos aqui vários dados das eleições que temos de olhar com cuidado. André Ventura consegue 10 deputados a sul do Tejo e isso é uma coisa extraordinária. O PSD ou a AD nem nos melhores momentos da vida política do partido, do PST, conseguiria ter 10 deputados a sul do Tejo. Ou o facto de ganhar o distrito de Faro também é uma coisa extraordinária. Nós estamos a falar do Algarve, que é uma região que é das regiões mais pobres do país, atrás das ilhas e atrás de Trás-os-Montes, mas é uma das regiões mais pobres e mais desiguais do país. Portanto, se calhar foi ali que André Ventura conseguiu ganhar espaço de pessoas que não conseguiam encontrar resposta no quadro político que nós tínhamos até hoje em dia. Conseguir eleger em todos os círculos, exceto em Bragança, é extraordinário e nós temos de olhar para isto e perceber o que é que aconteceu. O território continental está mais dividido do que nunca. Nós temos uma parte a norte da AD e uma parte a sul do PS e do Chega. Isto não pode ser ignorado. O facto do Chega conseguir, por exemplo, no Baixo Alentejo, em concreto em Beja, ultrapassar a AD e ultrapassar e retirar, aliás, o deputado que o PCP tinha em Beja. São tudo dados que nós temos de olhar para eles e perceber o que é que o xadrez político nos diz agora e que não pode ser ignorado, não pode ser escovado. O populismo do Chega, que tenta responder a problemas das pessoas, se calhar, e o programa eleitoral que eles apresentaram não tem respostas para os problemas, é um emaranhado, é um arrazoado de coisas que ninguém sabe muito bem como é que aquilo ia ser concretizado, mas dá respostas que se calhar as pessoas encontravam ali que não encontram noutro sítio. O facto de nós termos um parlamento muito mais fragmentado, também temos de olhar para isso e ver o que é que acontece. Portanto, André Ventura, o Chega, é o grande vencedor da noite. A AD, eu colocaria a AD numa meia vitória, porque não conseguiu capitalizar tudo aquilo que correu de mal na maioria socialista, não conseguiu agregar o suficiente o eleitorado para dar as tais respostas que o eleitorado estava a precisar. Nós tivemos uma das mais altas participações e isso significa que se calhar muita gente saiu para votar no Chega e não para votar na AD. E isso é vigoroso para a democracia, como é óbvio, mas a resposta talvez não seja aquela que nós estaríamos à espera. Portanto, a AD daria-lhe uma meia vitória. Luís Montenegro, ele conseguiu unir o partido, isso deu-lhe uma dinâmica no final da campanha bastante expressiva, mas nas urnas isso não conseguiu. Aliás, se nós olharmos para os dados, nós vemos que a AD não consegue
muito mais do que aquilo que foram os votos do PSD e do CDS separados em 2022. Portanto, isto quer dizer alguma coisa também, não é? E isso, daí a minha meia vitória para a AD. Claramente, entre os que se podem considerar vitoriosos, o LIVRE de facto conseguiu uma votação extraordinária, quase 200 mil votos, 3,3% dos votos contados até agora, e Rui Tavares, que, como a Diana dizia, afastou-se um pouco das polémicas mais do dia a dia, que tentou passar uma mensagem mais afastada do que eram as pequenas tricas políticas, conseguiu de facto ter aqui uma votação muito expressiva e muito interessante. 4 deputados, quando até agora era apenas um deputado, é bastante interessante ver o que é que aconteceu aqui. E entre os que poderemos considerar vitoriosos, eu ficava-me por aqui. E os vencidos? Vencidos, claramente há aqui um vencido que é mais do que Pedro Nuno Santos, é António Costa, porque estas eleições foram mais do que um escrutínio a Pedro Nuno Santos, que é um líder novo no partido. Acho que foi um teste àquilo que ficou de António Costa, e o facto de ele ter entrado na campanha nos últimos dias também mostra o que é que os eleitores consideraram do que ficou, se nós quisermos considerar o costismo. Em vez de um trunfo, pode ter pesado? Era muito difícil. O líder do PS, o secretário-geral do PS, estava numa camisa de 7 varas, como se costuma dizer, porque tinha uma herança para defender, mas queria afastar-se dessa herança ao mesmo tempo, e portanto isto não é fácil de fazer. Mas sai derrotado porque também não consegue fazer muito mais daquilo que era o que se poderia esperar eventualmente depois de uma maioria absoluta. Mesmo assim, consegue ter aqui um empate técnico com a AD, o que lhe dá algum fôlego, mas claramente sai derrotado. Mas mais do que o PS, a CDU, PCP e PEV perdem muito nestas eleições. É uma queda bastante abrupta da representação parlamentar, mas também daquilo que foi Paulo Raimundo na campanha. Paulo Raimundo não conseguiu chegar ao eleitorado. Isto já é uma fase que o PCP tem vindo a demonstrar nas últimas eleições de queda. Portanto, nestas eleições aconteceu-lhe o pior. Perdeu o deputado de Beja, que é bastante significativo, apesar de ter conseguido, por exemplo, o António Filipe, que é um histórico, e isso é por Santarém, e é interessante ver novamente o regresso de António Filipe ao Parlamento, mas não deixa de ser a CDU uma derrotada neste cenário. Também não acho que a IEL tenha conseguido ganhar nada. Acho que Rui Rocha, ao manter o número de deputados, a bancada como estava, acho que é uma derrota para a IEL. A IEL tinha um espaço muito grande de crescimento. Mas a verdade é que ele, comparado com o Coutrinho, por exemplo, Coutrinho de Figueiredo, era visto como um líder menos capaz, posta à prova nesta campanha. Ele acabou por conseguir reforçar a votação. A questão aqui era, de todos os líderes da IEL, se calhar era aquele que era menos carismático, sim, e ainda assim consegue reforçar. Não tem o tal resultado que seria esperado de grande motivação e aumentar o grupo parlamentar para 12 elementos. É que eu acho que a IEL de facto tinha aqui muito espaço para crescer. Ajudado até pela AD e por alguns ideais mais liberais que alguns elementos do PSD defendem, acho que tinha aqui espaço para crescer e não conseguiu, ficou pelo mesmo número de deputados. De facto conseguiu aumentar o número de votos para 312 mil depois de 274 mil em 2022, mas não conseguiu chegar muito além disso. E depois o PAN também, aliás, o PAN esteve quase estivemos como em 2022, em que estivemos até à última para saber se havia eleição ou não de Inês Sousa Real. Inês Sousa Real, o PAN é daqueles casos que parece um epifenómeno que surge com muita força e depois ao longo dos anos vamos vendo ou vamos tentando escrutinar o que é que são os ideais e as ideias e as políticas daqueles partidos e esvazia-se um bocado, esvaziou muito aquilo que era o potencial do PAN. Referiste a questão da abstenção. Diana, foi um dos vencedores a afluência às urnas?
Foi significativamente o que mudou nestas eleições. Nunca tínhamos tido umas eleições participadas desta forma e isto ajudou a que o resultado final fosse completamente diferente daquilo que era antevisto nas últimas semanas. Temos aqui mais 750 mil pessoas a votar, 6 milhões de votantes neste ato eleitoral, é de facto um número muito significativo. E se formos olhar aqui para a conjugação da deslocação de votos, isto é uma análise ainda naturalmente muito ao de leve, porque é preciso olhar com mais atenção para estes números, nem tudo o que é subida do Chega pode ser justificado pela perda de votos de um PS. Há de facto aqui um descontentamento que vem de uma perda de votos do PS, uma parte de votos que a AD não consegue também ela capitalizar, ainda que reforce a votação em urna, mas verdadeiramente a ideia que fica que há uma mobilização de parte das pessoas que não estava a votar, e sabíamos, por exemplo, que as mulheres estavam entre um grosso da população mais indecisa, alguns jovens também, e que provavelmente se mobilizaram para votar, e parte desse voto pode ter-se reforçado também aqui a votação do Chega. E um ponto que é aqui essencial também, como referiu o Paulo Ribeiro Pinto, é preciso perceber quem são estes eleitores que fizeram o Chega ultrapassar 1 milhão de votação. É preciso perceber quem é que entra neste grupo. Resumir, como ontem referia Pedro Nuno Santos, este conjunto de eleitores, 18% da população que votou meramente a racistas e xenófobos, não explica este fenómeno, não explica o que se vive, nem explica este crescimento acentuado do partido. Há aqui parte do voto que é um voto de protesto, há também aqui um reforço da situação conjuntural por causa da própria degradação da imagem da política e dos políticos ao longo dos últimos meses, e eu diria mesmo dos últimos 2 anos. Há também aqui uma percepção que muitas vezes tem que ser sublinhada, porque ela é uma percepção que as pessoas, apesar de não terem piores condições de vida, sentem que estão a viver pior, ou porque não sentem um reforço do seu rendimento, ou porque os serviços públicos também não estão a funcionar naquilo que seria a medida daquilo que pretendem. E, portanto, esta conjugação das percepções do descontentamento e da mobilização para castigar um conjunto de políticos e um sistema que não lhe está a dar resposta, pode ajudar a perceber também este crescimento acentuado de uma população descontente com as políticas públicas do país. Isto já não é só... nós já estamos a entrar na classe média, naquilo que nós consideramos a classe média, que são pessoas que estão mais ou menos confortáveis, digamos assim, com a vida. Já não estamos só a falar daquela franja de pessoas que está na pobreza, ou que tem muitas dificuldades, ou que enfrenta problemas locais muito graves. Isto já espalha muito mais para o eleitorado. Portanto, e daí a questão do voto de protesto. Exatamente, e o Chega e o André Ventura sabe muito bem capitalizar este voto de protesto, porque o populismo de extrema-direita, neste caso, alimenta-se disso mesmo, alimenta-se da raiva, do protesto, do medo, e alimenta-se e alimenta-o ao mesmo tempo. Portanto, é preciso perceber exatamente quem são estas pessoas. Se calhar é a tal maioria silenciosa de que nós muitas vezes falamos e que saiu de casa para votar no Chega, porque não encontrava de facto resposta noutros sítios. Paulo, não podemos também passar ao lado do episódio de ontem, do dia das eleições, que foi o ADN. Foram 100 mil votos. Afinal, vamos saber se há aqui votos para a AD ou não. O que é que se passou? Ainda temos de perceber exatamente, lá está, é mais um fenómeno que ainda temos de perceber o que é que aconteceu. O ADN, há aquela teoria de que houve a confusão com a AD e que houve pessoas que confundiram e que votaram no sítio errado. Mas historicamente nós temos outras designações políticas que também são muito semelhantes, não só a designação como também os símbolos. Nós temos o caso do PCTP-MRPP e da CDU e PCP. O PS e o PSD são separados por uma sigla. Mas são partidos com mais história. Mas são partidos com mais história, talvez por isso, ou pode ser mais um voto de protesto.
Pode ser mais podem ser aquelas pessoas que no dia e nos dias anteriores em que se falava há uma confusão entre estes dois partidos ou entre estas duas forças políticas, se calhar saíram para, olha, em vez de não votar ou em vez de votar branco, vou votar naquele porque é um protesto que eu faço. Deixa-me também dizer-te uma coisa, se isso justifica o voto do ADN em alguns círculos, não o justifica noutros. Porque o ADN é um partido, mais um antissistema, um partido que está muito próximo até daquilo que no mais à direita do Chega quase que plasmam as ideias umas das outras. Tem algumas ligações à Igreja Evangélica e poderia de facto surgir aqui uma espécie de campanha que não é visível, porque não é feita na rua, é feita no templo, é feita de proximidade. O voto evangélico. O voto feito da proximidade para com os fiéis, muito alavancado também por uma parte da imigração que tem vindo a crescer em Portugal e que encontra ali naquele partido um ponto de ligação, mas isso seria explicável se, por exemplo, distritos como Viseu ou Vila Real, que são tradicionalmente mais próximos de Viseu, por exemplo, de um PSD, a Vila Real vai oscilando, mas também já teve votações fortes da direita, a terem ali uma votação do ADN que não está associada a esse tipo de imigração ou de proximidade à Igreja Evangélica, portanto, talvez aí possa ter existido alguma confusão em termos de sigla, de nome, e nada nos diz aqui também que não possa ter existido alguma campanha de desinformação nas redes sociais, porque de facto há muita informação que circula nas redes sociais, é impossível, ou nos grupos de WhatsApp e de outras redes sociais, que é impossível controlar toda ela, mas é o fenómeno, é mais um destes fenómenos desta campanha para as legislativas que sai completamente fora da caixa. Temos que voltar ao Chega. O não já foi dito e reafirmado várias vezes, mas é possível a AD e o PS ignorarem o resultado do Chega e a presença de 48 deputados no Parlamento? Não, é absolutamente impossível. 48 deputados são demasiados deputados para que não se faça sentir aquilo que é a força do partido de André Ventura. Porque neste momento é isso mesmo, é a força do partido de André Ventura que condiciona, não permite que haja uma força política a formar governo à direita, sem ele próprio, ou que a esquerda se organize para conseguir governar. Portanto, é inevitável que a expressão de mais de 1 milhão de votos seja também ela, de alguma forma, tida em conta naquilo que for o próximo ciclo político. O que isto não significa que o próprio Chega também não tenha responsabilidade nesse 1 milhão de votos. Ou seja, nesta campanha política tivemos inicialmente um Chega a tentar falar de forma diferente, a deixar alguns dos temas mais disruptivos de lado e depois, no final da campanha, a voltar àquilo que eram algumas das questões mais radicais, mais extremistas, que tinham praticamente abandonado do seu discurso. Agora, com 1 milhão de votos, é preciso também perceber como é que o Chega quer estar num Parlamento e como é que quer fazer defender esse 1 milhão de votos também perante um novo governo que venha a tomar posse. Há muito que o Parlamento Português não tinha um terceiro partido com uma representação parlamentar tão vasta, de dimensão tão elevada. Portanto, de facto, o André Ventura já não, era o que eu dizia no início, já não pode ser uma coisa que nós encostamos a um canto e ignoramos ou tentamos ignorar durante algum tempo. A questão aqui vai ser o que é que esta bancada parlamentar do Chega é. O que é que podemos esperar? Porque temos até agora um partido de protesto, mas agora é um partido com 48 lugares no Parlamento. Exatamente, ou seja, o Chega, se quiser afirmar-se e manter esta dimensão política, vai ter que deixar de ser o partido do protesto, o partido da raiva, o partido do medo, porque senão não consegue manter este nível de eleitorado. Nós temos um exemplo relativamente recente que também foi uma alteração de um partido de protesto para um partido mais de governo, ou mais responsável, se quisermos, que é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda nasceu como um partido de protesto, foi crescendo, depois teve ali uma queda bastante aparatosa nas eleições de 2011 e depois voltou a crescer em 2015-16, quando formou a Geringonça, e isso
deixou de ser um partido de protesto nessa altura, deixou de ser o partido em que nós olhávamos para o Bloco de Esquerda como das pequenas causas, ou das causas fraturantes, ou da relação de força com o poder instituído, e portanto deixou de ser esse partido de protesto e passou a ser um partido mais responsável. André Ventura e o Chega provavelmente farão esse caminho, e achávamos até que iria fazer esse caminho, porque, como dizia a Diana, no início da campanha tivemos um afastamento das questões mais radicais e depois, talvez por eventualmente as sondagens não serem tão favoráveis, passou outra vez no final da campanha a ter os temas mais extremistas no discurso. Mas agora tem 48 deputados e já não pode ser aquele partido em que, a meio de um discurso ou a meio de um debate, começa a fazer pateadas na Assembleia da República e a gritar. Vai ter de ser outro tipo de discurso, vai ter de ser outro tipo de atitude no Parlamento. Basta também olhar, por exemplo, para o que aconteceu em Itália, em que temos Meloni, de alguma forma, um pouco por necessidade e um pouco também por imposição europeia, a deixar mais de lado o discurso radical e a entrar numa lógica mais de normalização e adaptação ao próprio sistema. Isto que estamos a viver, em parte, é conjuntural, mas há aqui um outro efeito, que é o crescimento da extrema-direita em toda a Europa como um todo. Isto é uma tendência que tem vindo a refletir em vários países e chega agora a Portugal. Há outra parte que é um pouco mais conjuntural. Ainda assim, é preciso começar a perceber como é que se normaliza um partido desses. Este partido tem responsabilidade pela grande expressão que tem de votação. Um PST e um PS também têm responsabilidade em encontrar respostas que, de alguma forma, esvaziem as áreas mais sensíveis de protesto, por exemplo, ao nível das forças de segurança, ao nível da saúde, ao nível da educação, e aqui sim vão, de alguma forma, responder às preocupações que galvanizaram a votação neste partido, ao mesmo tempo que, com algum tipo de aproximação, podem, de certa forma, normalizá-lo e encaixá-lo novamente no sistema. Mas depois temos de ver como é que o eleitorado do Chega responde a isto. Também. Porque isto depois terá uma resposta que já será diferente daquilo que temos hoje. O eleitorado responderá de forma diferente ao escrutínio depois de uma eventual alteração desse género. Espalhámos aqui as cartas todas na mesa. Paulo, que cenários é que temos à frente? Ora, temos um cenário de uma grande incógnita e escrevimos isso na edição desta segunda-feira pós-eleitoral. É a grande incógnita, ninguém sabe muito bem como é que isto vai acontecer. O Presidente da República começa, como é tradição, a ouvir os partidos já esta terça-feira. Ou seja, com bastante pressa. E com bastante pressa, mas isso é normal, não há aqui nada de novo. O que há de novo é de facto um país, um Parlamento partido ao meio. Partido em três neste caso, mas partido ao meio porque exclui-se, e partindo do princípio que Montenegro cumpre e mantém a promessa de não integrar e não falar com o Chega, temos um Parlamento partido ao meio em que temos, arredondando 80 deputados para um lado, 80 deputados para o outro. Assim, e nem os imigrantes vão mudar isto, nem o voto dos imigrantes. Acho difícil. Aliás, o voto dos imigrantes ainda pode trazer uma surpresa, que é eventualmente dar mais um deputado ao Chega. Lá chegaremos, depois vemos o que é que acontece. O tradicionalmente Santos Silva na votação no exterior, que de alguma forma também poderá aqui penalizar e dar mais lastro ao Chega. Mais lastro ao Chega, é verdade. Tradicionalmente são mandatos que são distribuídos ou de forma igualitária ou mais para um, mais para o outro, entre o PSD e o PS. Mas tudo isto pode ser uma grande surpresa. Agora, cenários que vêm por aí, acho muito difícil. Provavelmente o que vamos ter é uma coisa muito parecida àquilo que aconteceu em 1985 com o primeiro governo de Cavaco Silva, que tinha uma minoria, um governo de minoria, e portanto conseguiu ali a aprovação dos primeiros 2 orçamentos. Talvez se consiga a aprovação do primeiro orçamento de um governo minoritário da AD, com algumas negociações à esquerda e à direita, mas temo que o Bloco Central também foi afastado. O Bloco Central também está afastado, porque isso seria canibalizar 2 áreas muito próximas e portanto qualquer um dos partidos acabaria por perder e a democracia até acabaria por perder, porque ficaria menos heterogénea, mas é muito difícil fazer cenários. A minha previsão é que teremos provavelmente um governo de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, e iremos a eleições em breve.
E assim terminamos este episódio extra pós-eleições da Soma dos Dias no Negócios. Obrigada, Diana. Obrigada, Paulo. Obrigada. Obrigado.